Isso que ele sabe da mão. Gente, a minha calça prendeu aqui na... A calça me soltei. prendeu? Minha calça me prendeu na cadeira. Vai levantar a cadeira junto. Estamos aqui nesse café maravilhoso, não sou eu que apresento esse programa, então não vou falar nada. Posso começar então? Sou uma mera convidada. Posso começar então? A câmera é sua, meu bem. Fala galera, bom dia, boa noite. Estamos aqui no Garimpo Híbrido de hoje. Hoje vamos falar com um cineasta. Olha, tem que ter estômago para encarar ele, mas é cinema puro, cinema na veia. David Cronenberg, que está lançando agora na MUBI, o Crimes do Futuro. Teve no cinema, inclusive aqui, no Cine Itaú, né, Augusto, pequenininho, o escondidinho. Tá ainda passando aqui em cartaz. E hoje a gente vai falar um pouco do cinema dele, aproveitando esse lançamento, que foi um filme que dividiu um pouco a galera da crítica. Muita gente gostou, muita gente não gostou. E aí vamos aqui passar a bola para os meus dois colegas. Um já regular, Francisco Carbone, do site Cena de Cinema. E do meu lado aqui, Liliana Bernardi, que sempre está às quintas, aos sábados, sempre está na Híbrido lá dando dicas. E hoje, quando soube que era o Cronenberg, chegou, eu quero ir. Então ela veio. Oi, Lili. Oi, Francisco. Olá. Tudo bem? Tudo bem, gente? Eu não tô acostumado a olhar pra câmera, gente. É o primeiro programa que estamos todos pessoalmente. A gente sempre olha pra câmera, Cadu. É que a câmera está na nossa A câmera, frente. na verdade, é o celular de vocês, sei lá, é outra. Então, eu falo com vocês como se tivesse uma quarta pessoa ali falando. Então é legal, fica um negócio meio interativo, assim, legal. Entendeu? Mas e aí, gente, quem viu aí o Crimes do Futuro, confesso que eu não vi. Você não viu? Não tive tempo. Não fez trabalho. Mas como eu sou um âncora, eu posso fazer isso. Eu não vejo o filme e pergunto. Mas você viu alguns desses, né? Mas Ó, você para de roubar minha colinha e entregar que eu tô com colinha. Gente, são 40 Tá anos quase de aparecendo, uma Levi. filmografia gigante. Eu não tenho essa memória toda, não. Então, eu posso tirar onda que eu só não vi o Crimes do Futuro. Olha! Será? Vou fazer um quiz aqui depois. Tá Vai. bom, vamos lá. Você não viu mesmo? Você falou que você Não vi, viu? não consegui. Então, o Cadu não vai participar dos primeiros 20 minutos. Então, como o Chico já está adequado aqui ao Garimpo Híbrido, o que você achou do filme, do novo filme dele, do Crimes do Futuro? Lançamento da MUBI. Eu gosto muito, Cadu. É um filme que cresceu muito. Eu já vi o filme tem pouco mais de um mês. Teve um evento aqui em São Paulo, Noitão, né, que chama. Eu vi 3, vi 1 e revi 2 Cronenbergs. E eu saí muito mexido daquela sessão. Mas é um filme que durante o mês, durante julho, foi crescendo em mim. Eu fui reparando outras coisas, fui pensando, escrevi o texto que está na Híbrido, e aí só para esse texto também já fui elaborando novas coisas, debatendo os debates que a gente faz com outros críticos, com outros amigos e outros cinéfilos. E o filme vai crescendo. Eu acho que de cara eu já saí com essa impressão muito forte de que se trata de uma auto-imagem ali, o Cronenberg olhando para ele mesmo, se expondo, se colocando em cena, falando da sua própria arte, do seu próprio cinema. E isso eu acho arriscado, né? Tem gente que consegue falar muito bem de si, metaforizando, tem outras pessoas que eu não vejo tanta necessidade, tanta utilidade, né? Tipo, o Casa que Jack construiu, do Lars von Trier, um exemplo de um filme que eu acho que não deu certo e que a pessoa estava se autorreferenciando. O Crimes do Futuro, eu acho que isso dá muito certo. Não é a primeira vez que o Cronenberg brinca de se colocar em cena, mas eu acho que dessa vez ele está se revisitando. Eu acho que faz muito sentido, fez muito sentido essas sessões que eu acompanhei. Eu escolhi, porque aqui no Noitão são 3 salas e você pode escolher o que você vai ver depois, né? Eu escolhi ver Gêmeos e cheguei a comentar com você, tipo, o filme, ele tem diálogos inteiros de gêmeos dentro de Crimes do Futuro. Ele retirou blocos inteiros de diálogos para colocar no filme. Então acho que isso já deixa bem claro o que ele está falando ali, sobre arte, sobre novas configurações de arte e a arte que o próprio Cronenberg sempre escolheu fazer, que era uma arte transgressora, provocadora e que provocou sempre debate, sempre discussão. E você, Lili, o que você achou do filme? Olha, eu vi há pouco tempo, não tenho todo esse tempo, não tive, né, ainda para assimilar completamente esse filme, mas assim, eu concordo em algumas partes com o que o Chico disse,
principalmente nessa questão de que o Cronenberg se coloca de uma forma quase autobiográfica, né, no Crimes do Futuro. Só que dentro dessa linha me incomoda um pouco, não sei, pra mim soou um pouco didático demais. Essa autobiografia dele é muito didático. Ele não se aprofunda em algumas questões, para mim. Ele meio que joga um compilado da obra dele. Olha, então eu trato disso, eu passo por isso. A minha primeira impressão, assim, no modo geral, num plano amplo, foi essa. Que ele talvez, porque eu acho que mesmo quando ele constrói as personagens, ele tem uma amplificação assim, psicológica enfim, de caráter, de vários temas que ele aborda, e que eu senti muita falta dessa profundidade nesse filme. Assim, eu acho que ele constrói vários pseudo-arcos que ele não desenvolve, muito mal aproveitado, ou mal explicado, ou talvez uma preocupação meio que realmente de mostrar várias características do trabalho dele. Então, assim, a gente está falando de arte, a gente está falando do grotesco, a gente está falando da tecnologia, a gente está falando, enfim, da medicina, da evolução humana, que são temas recorrentes na obra dele. Mas, num todo, eu senti falta de um aprofundamento, até mesmo por parte do protagonista dele, que ele está sempre um pouco transitando, ele não assume nenhum dos dois lados, ele não é um transgressor, né? E que é outra característica de personagens, por exemplo, de filmes do Cronenberg, né? Esse antes e depois, de início e fim, né? De personagem mesmo, dessa transformação dos personagens. Então eu senti um pouquinho raso. Quase como se fosse uma mostra mesmo, sabe? Me senti meio que uma exposição. Uma vitrine, né? Uma vitrine Cronenberg. E não um filme que realmente você chegasse, sentasse, porque nunca é confortável assistir um Cronenberg. Nem tem que ser, ok, a gente sabe. Mas ainda assim, nem tive essa experiência desconfortável, você entende? Porque assim, a gente ficou na cabeça, tudo bem, a gente sabe, né, também, saiu das salas em Cannes e tal, não sei o quê. A gente já vai com... Não sei, a gente tem aquele bichinho um pouquinho da expectativa que a gente vai, né? Tipo, o que foi que aconteceu, né? E nem isso não me incomodou, assim. Eu achei, não sei, um pouquinho mais do mesmo, não sei. Eu não quero cometer nenhum pecado aqui do Cronenberg, mas a princípio é isso. Então, eu acho que sem querer cortar o cabelo, folha. Eu acho que esse filme, sem querer maximizar a minha experiência e minimizar a sua, eu acho que é um filme que ele gera uma discussão maior do que necessariamente o que está sendo contado ali, entendeu? Se é que tem alguma intenção mais explícita de amarração de narrativa mesmo. Eu concordo com você. É que no outro dia eu estava falando sobre isso, sobre um outro filme, com um cara, com uma pessoa, tipo, eu acho que eu preferi não. Eu acho que eu vi mesmo o copo meio cheio, dentro desse aspecto que você colocou. Concordo que eu acho que tem um compilado maior, mas eu acho que é o Cronenberg falando de si, não é, sei lá, um diretor mais vazio, com menos personalidade, entendeu? Tipo, acho que a personalidade do Cronenberg ela é tão marcante que esse simples, entre aspas, perpassar de filmografia me interessa minimamente, entendeu? Não sei dizer se necessariamente é um dos filmes do ano. Eu já vi algumas pessoas falando isso, pra mim, eu já vi algumas pessoas falando que é o filme do ano. Não sei se encaixa exatamente nesse lugar comigo, mas definitivamente é um filme que eu, a cada vez que eu penso aqui, hoje no debate, com certeza eu vou sair com outro grau de envolvimento dele. Isso daí eu concordo. Você já vai falar. Não, gente aqui, né? Eu ia só fazer conexão, pode falar. Só um minutinho que eu tô brincadeira. Fala aí. Não, eu concordo, eu acho que assim, de maneira alguma, em nenhuma hipótese, até nos filmes mais, que a gente possa falar, comerciais do Cronenberg, ele tem sempre uma identidade muito forte, nunca é raso, né? Não é essa questão. Eu acho que assim, comparando ele com ele mesmo, ele, entendeu? Me pareceu um pouquinho mais de mostra mesmo, exemplificativo, talvez essa seja a palavra, sabe? Quase como se fosse exemplificativo da obra dele, de um compilado, entendeu? Sim. Não, mas aí agora eu vou puxar um pouco mais para a filmografia, em cima até de uma das observações que o Chico fez, né? Que, se não falha a memória, eu acho que Os Gêmeos é o primeiro filme do Cronenberg que não é
muito body horror. Uhum. Ele entra pro drama e ele faz uma crítica total à estética da sociedade, né? Na figura dos irmãos gêmeos cirurgiões plásticos. E eu acho muito interessante que num filme que ele faz um body horror vinculado à cirurgia plástica, ele usar trechos de um filme sério que ele falou de cirurgia plástica. Sim. Então parece interessante essa conexão. E aí a pergunta que eu faço para vocês que viram o filme, em cima do que a Lili colocou de talvez personagens um pouco mais superficiais e tal, será que talvez esse filme não seja um filme um pouco mais painel, como foi, por exemplo, Cosmópolis, que é um filme que também os personagens também não tem tanto coisa assim, mas ele ali no painel todo ele está expondo, né, uma mensagem um pouco mais, digamos, coletiva, e aí os personagens são meros realmente figurantes. Pode ser. Ferramentas, né? Não sei qual é a opinião de vocês. Eu sou suspeito porque eu acho, agora com o distanciamento do tempo, o Cosmópolis para mim é um dos melhores filmes daquele ano mesmo. Eu tenho uma relação muito forte com esse filme, já gostei muito de cara dele. Eu concordo com você que eu acho que talvez o Cosmópolis ele seja mais preocupado em debater não necessariamente a obra do Cronenberg, entendeu? Eu acho que tem uma identificação ali. Bom, o filme é baseado num livro, acho que é o Tom DeLillo, né, o autor. Isso. E tem muita ligação com a obra dele, mas eu acho que o Cronenberg consegue se ver ali. Mas sim, é um filme que não é uma obra original saída da pena dele, né? Eu lembro quando ele anunciou que o filme se chamaria Crimes do Futuro, o primeiro filme dele chama Crimes do Futuro, as pessoas acharam que era um remake, que era uma continuação, e no fim das contas não é nada disso. Eu acho mais complexo correlacionar. Você pegou um filme que para mim é quase um ponto fora da curva mesmo do Cronenberg. Mas relacionando o filme aos Gêmeos, como eu mesmo fiz, você perguntou, apesar do filme não ser explícito, esse negócio do body horror, ele é um filme que ele trabalha muito a sugestão, né, do corpo, através de coisas que acontecem, né? Eles não são apenas cirurgiões, eles são ginecologistas, né? Então eles trabalham muito com as ferramentas. O filme tem vários planos de ferramentas que quase são objetos de horror mesmo. E você fica imaginando o que são feitos com aqueles aparelhos e tal. Enquanto que o Crimes do Futuro ele é explícito, né? As cirurgias elas são explicitadas, elas são mostradas e existe um prazer naquilo, não existe mais dor, né? A dor não existe literalmente no filme, e que é uma coisa que está nos Gêmeos, né? O Gêmeos ele é um filme muito incômodo. O Crimes do Futuro também mas esse incômodo ele está especificamente no espectador. Os personagens não sentem nenhum incômodo com aquilo que eles estão fazendo, com aquilo que eles estão vivenciando, experimentando. Entendeu? Então, tipo, eu acho interessante que ele tenha pego esse contraste. É lógico que existem outros Cronenbergs, outras motos passando por aqui. Existem outros Cronenbergs dentro do Crimes do Futuro. O Crash é muito claro também ali dentro, entendeu? Tipo, tem outras coisas conversando. Mas o próprio fato dele ter escolhido o Viggo Mortensen como alter ego há muitos anos, e esse cara agora está encarnando ele. Então acho que tem uma conversação ali. Quem assiste o Crimes do Futuro poderia imaginar que seria tipo um epitáfio, e não é. Ele já vai começar a rodar o filme novo e tal, ainda esse ano, então era mais ele querendo fazer um grande apanhado mesmo da obra dele. Mas foi o que eu falei, não que isso já não tenha sido feito antes. Eu acho que ele dessa vez só foi mais explícito, talvez. Você assistiu aquele curta A Morte de David Cronenberg? Não vi. Nossa, procurei. Você já viu? Não. Eu sabia da existência dele, mas eu não vi. Então, agora você falou do Epitáfio, eu fiquei pensando, mas será que ele já viu? Não vi. Eu não vi também. Bom, qualquer pergunta mesmo, brincadeira. Não, eu acho que tem algumas características que não que ligam, né? Que eu tenho medo de começar a desenvolver esse assunto e às vezes tratar isso de uma maneira mais simplista, o que é impossível, tá? Se a gente está falando de Cronenberg, é impossível a gente, entendam isso, é impossível a gente tratar o assunto de uma maneira simplista, porque ele por si só já é muito complexo, né?
Então a gente já parte desse princípio. Eu acho que assim, eu vejo características num objetivo maior em todos os filmes citados pelo Cadu, tanto em Cosmópolis, quanto nos Gêmeos, quanto no Crimes do Futuro, né? Inclusive, hoje, eu estava assistindo uma entrevista do Cronenberg, que ele estava falando assim, como que ele dirige os atores, ele estava falando do Robert Pattinson, que ele falou assim, é impossível eu chegar para o ator e falar assim, olha, você é a personificação do capitalismo, porque ele vai falar, tudo bem, mas que voz que eu uso, como é que eu me mexo, como é que o capitalismo se mexe, entendeu? Mas, a partir dessa indicação, talvez o ator consiga absorver qual é a mensagem geral dentro disso e você entenda que a sua personagem faz parte de um mecanismo, que faz parte de uma outra mensagem que quer ser passada e a partir daí isso guia a sua atuação. Então, dito isso, já resolvo não, tá vendo? Primeiro de tratada de maneira simplista, mas assim, já me coloco a respeito de Cosmópolis. Sim, eu acho que tem essa mensagem maior nesse filme que talvez não necessite de tanta explicação ou tanto aprofundamento em termos de personagem. Nos Gêmeos, eu já acho que é o contrário, porque eu acho que os Gêmeos, ele é é uma quebra, né, dentro a primeira quebra, né, dentro da filmografia do Cronenberg, pra mim, que já é um filme mais psicológico, quando ele começa a desenvolver mais os personagens. Então, assim, tem também uma mensagem maior, a crítica à sociedade tá super presente, a crítica às nossas relações, inclusive como a gente às vezes se perde, se identifica no outro, ao ponto de se tornar uma coisa só, né, muito forte isso daí. Então eu acho que tem sim uma mensagem maior que passa, mas eu acho que, concordo com o Chico, né, o body horror está presente através dos instrumentos que eles criam, para poder, que para mim é absolutamente torturante, entendeu? Mas eu já acho mais trabalhado, já acho mais apurado, assim, eu acho que tem um cuidado maior com essas personagens, pra mim. Em Crimes do Futuro, foi o que eu falei, né, logo no início, eu vejo, sim, uma mensagem maior, acho que está tudo presente dentro dessas mensagens que o Cronenberg... inclusive uma mensagem maior ainda que ressalta pra mim, que até é de uma fala, né, que eu acho que é muito claro. Por isso que eu falo que é até mais didático, porque através até de uma fala de uma das personagens, que é o médico que trabalha com a Kristen Stewart, ele fala isso, ele fala assim, a raça humana, a gente está evoluindo para um lugar completamente errado, e a gente não tem muito o que fazer, eu tenho medo porque a gente não sabe onde que a gente vai chegar. Então, assim, a preocupação clara com aonde que nós estamos evoluindo como seres humanos. Foi uma mensagem que ressaltou, que ficou muito forte para mim, e eu acho que foi até mostrado nos Crimes do Futuro, isso é mostrado através dos próprios diálogos, entendeu? É uma surpresa para mim realmente que blocos inteiros de Gêmeos tenham sido utilizados nos Crimes do Futuro, isso daí eu não sabia. Mas, então você... Eu levei um susto, um susto vendo os Gêmeos, porque eu vi os Gêmeos depois. E aí eu fiquei olhando, eu falei, gente, olha isso, tipo, uma linha inteira de diálogos, reproduzida inteira, ipsis literis. Fiquei olhando, gente, que bacana. E, tipo, cabe nos Gêmeos e cabe no Crimes do Futuro. Sim. Entendeu? Agora, não tá à toa. Tipo, o roteiro passou ali pela mão dele e ele reutilizou. Eu achei isso fantástico. E talvez até a forma que ele usou o body horror, como vocês descreveram, já seja um sinal da maturidade dele, né? Que ele já tá nos seus altos 80 e poucos anos. E a gente pode dizer que isso não estava sendo presente nos últimos filmes, né, Cadu? Não tava, acho que o último foi Existência, eu acho que teve alguma coisa parecida. Talvez. Que nem chama muito de body horror, né? Apesar de serem sempre... O corpo é um elemento muito forte nos filmes do David Cronenberg. Até um filme dele que eu não gosto tanto como O Método Perigoso, é um filme... onde as limitações do corpo, onde o que você realiza com o seu próprio corpo é muito presente, é muito forte, né? Tipo, no Marcos da Violência, no Senhores do Crime, isso tudo é muito forte. Ele tem essa ligação forte com o corpo, mas body horror realmente já fazia algum tempo que não aparecia. Corpo até, por exemplo, Madame Butterfly, por exemplo. Até no Madame Butterfly, entendeu? Que é um filme sobre isso, né? Tipo, sobre literalmente isso. O corpo realmente faz muito presente na filmografia dele. Sim, sim. E aí, realmente,
digamos assim, foi uma volta pro body horror, mas de uma forma madura, né? Sim, Pelo que vocês sim. estão descrevendo. Eu acho que é isso, é ele se olhando. Eu queria comentar um negócio que a Lili falou, porque eu não tinha visto essa entrevista. Eu acho que eu não tinha visto essa entrevista ainda dele falando sobre o Cosmópolis, o Robert Pattinson. Porque meio que me assina embaixo do negócio sempre que eu falei. Porque eu vi o Cosmópolis e quando eu saí, as pessoas me olhavam estranho, acho que eu não conseguia me fazer entender direito. Eu saí da sessão do Cosmópolis, assim, naquela análise e tal, e eu sempre identifiquei o Cosmópolis muito na minha cabeça, fazia muito sentido fazer uma correlação entre o Cosmópolis e o Onde os Fracos Não Têm Vez, dos irmãos Coen. Porque eu acho que aquele personagem do Javier Bardem, ele tem um nome, ele tem um sobrenome, ele tem ele tem uma personificação, mas ele é um retrato da violência. Ele é muito mais a violência do que necessariamente um personagem. Ele é... Humanizar, né? É isso, ele é quase uma alegoria. É isso aí, uma alegoria da violência. E quando eu vi o Cosmópolis, eu olhava pro Robert Pattinson e eu só via o dinheiro. Exatamente. Eu só via o dinheiro. Tipo, era a movimentação do dinheiro ali entre aquelas pessoas e tal. E a Lili agora fala que ele... Como identificar aquilo como sendo o capital? É isso, eu sempre olhei para o Cosmópolis e vi aquele homem, ele era a máscara do dinheiro na sociedade. Exatamente. E quanto tempo ele não fazia filme? Faz um tempinho já, né? 2000, o Cosmópolis? 8 anos. Não, o último foi o Mapa para as Estrelas, que é de 2014 e 2022, 8 anos. 8 anos. 8 anos sem filmar. E, pô, voltou já meio que as raízes, por mais que seja de uma forma talvez um pouco mais comedida, né? E, bem, eu fui marcado muito pelos filmes mesmo do body horror, mesmo Raízes, que foi minha época dos anos 80 que eu comecei a ver filmes, assim. Então não tem como falar dele e não lembrar do Scanners, Videodrome e tal. E eu tenho até um pouco de saudade dele, desse um pouco, digamos, essa jovialidade, que eu acho que nos últimos filmes dele não tem mais. Ele realmente trouxe um cinema mais maduro e com alguns tropicos, como todo cineasta tem também, mas uns tropicões. Eu concordo com você que o Método Perigoso para mim é um dos piores. Nossa, não assisti. Então, o Método Perigoso eu acho engraçado, porque é um filme... o Cronenberg, ele é um diretor ultra visual, né? É um diretor que, tipo, autoral, visual. É um diretor onde, esteticamente, a gente reconhece muito fácil ele. E o Método Perigoso, eu acho que é um filme de roteiro. Claramente. É um filme onde o texto é muito bom. O texto é muito bom. E a realização é muito aquém do texto. Eu não sabia que era dele, inclusive. Justamente por conta disso. Eu não identificava nada. É um filme onde, tipo... Eu nem lembro se o roteiro é dele, do Método Perigoso. Mas... Até porque ele é baseado num livro também. E numa história real. Numa reimaginação de uma amizade nunca concretizada, né, entre aqueles personagens e tal, uma aproximação também que nunca chegou àquele grau entre o Freud e o Jung, mas é um filme cujo texto, o roteiro, a narrativa, ela é muito boa, mas a impressão que eu tenho é que ele é um filme preguiçoso esteticamente Mas será que não é uma tentativa exatamente de voltar para o roteiro, assim, sei lá? Pode ser, tipo, eu não tô querendo dizer que ele não tenha dirigido filmes com grande roteiro, Gêmeos, Naked Lunch... uma coisa assim, quase como se fosse uma estética mais clean, entendeu? Pode ser. E é engraçado, porque é um filme de época, é um filme com figurinos, com direção de arte, entendeu? Então é um filme... nesse sentido, um filme até meio clássico, né? Tipo, é lógico que é isso, é um filme sobre... não foi à toa que eu citei ele para falar sobre como ele, ainda em filmes onde isso não precisaria ser explicitado, ele continua tratando sobre o corpo, porque o corpo da Keira Knightley, ele é um corpo muito invadido no filme. De todas as formas, até por ela mesma e tal, e eles discutem muito o corpo. E a mente. E a mente, entendeu?
E é isso. Então, tipo, faz parte da filmografia dele. É um filme que eu vejo, apesar de ser um filme menor, apesar de ser um filme onde eu identifico todos os problemas, eu vejo como parte integrante dessa filmografia. Eu entendo... Você acha que não destoa? Não, eu entendo a tentativa dele de ir para esse lugar. Eu consigo observar esse filme e falar, cara, faz sentido ele ter querido brincar aqui e ido passear nesse lugar. Faz todo sentido pra mim. É tipo como se fosse... obviamente que não é um remake de Gêmeos e nem um remake do Outro Crime do Futuro, mas assim, é como se fosse um remake do tema. Pode ser. A atualização da discussão que ele propôs em Gêmeos, ele está propondo de outra forma, com outros elementos no Crime do Futuro. Sim, então, sim. Porque as coisas realmente mudam, né? Com o tempo, até Não, brinca. as pessoas, né? Você falou, tipo, é interessante. Cara, eu vendo o Lobo de Wall Street, quando eu vi o Lobo de Wall Street, fiquei olhando e falei, gente, esse Scorsese eu não via há muitos anos. Há muitos anos. A impressão que eu tinha era que ele tinha rodado esse filme ali entre Depois de Horas e A Cor do Dinheiro, guardou e lançou depois. Até é um exemplo clássico que as pessoas não entendem, que às vezes a opinião realmente muda, porque você muda, né? Você mesmo muda, então a sua visão muda. Foi até um exemplo antes da gravação aqui que a Lili trouxe do filme do Cronenberg, do Spider, né? Você falou que do Spider. a sua primeira percepção foi horrorosa e a segunda você já tinha mais maturidade e você já pegou. É que eu brinco com a trilogia do Linklater. Cada ano que passa, eu escolho o filme seguinte. Que eu vejo os três juntos, eu escolho o filme seguinte. Daqui a pouco eu vou gostar mais do terceiro. Mas eu gosto mais do segundo e eu já gostei mais do primeiro. Eu acho maravilhoso que você consiga definir, porque eu não consigo. Entendeu? Mas assim, as pessoas mudam, entendeu? Então Sim. o próprio diretor também muda e vê uma outra visão, E talvez. eu acho, Lili, você falou que não viu Método Perigoso. Eu acho que se você ver, você vai identificar muita coisa do Spider. Tem muita coisa. São dois filmes que falam muito Agora sobre... tem uma risadinha. Será que eu vou assistir? Não sei. Não, porque são dois filmes que falam muito sobre psicologia, sobre mente, sobre... É isso. Tipo, não é... Qual era aquele subtítulo horroroso do Spider aqui no Brasil? Sua mente, não sei Não o sei que. que lá sua Sem mente. limites. Não sei que lá sua mente. Recrie sua mente. Não sei que lá da sua mente. Alguma coisa com mente. Gente, eu não sei, eu vou contextualizar aqui, tá? O que é a história do Spider é o seguinte, é que sempre que eu participo aqui de debate com os dois, eu tenho traumas. A serem resolvidos. Traumas é que eu lido, é quase como se fosse uma terapia. E Spider era um grande trauma na minha vida, porque eu assisti esse filme e ele estava classificado, assim, pra mim, como uma experiência horrível, um dos piores da minha vida, assim. Toda vez que alguém falava qual foi o filme mais ruim que você já viu, mais ruim é difícil, né? Pior. Mais ruim? Tá bom, Vambora, gente. vambora. Vamos embora. É ao já vivo, foi. tá? Qual foi o pior filme que você já viu? E eu falava Spider, mas era assim, na lata. E daí eu soltei essa numa conversa com outros amigos, enfim, cineastas também, e eles falaram, cara, mas esse filme é do Cronenberg. E eu falei, é? Eu nem sabia, porque faz tanto tempo que eu vi esse filme, e daí eu pensei, pô, será que eu realmente não gostei desse filme? Ou será que na época que eu assisti, meu olhar talvez não fosse tão mais apurado, enfim, tal. E resolvi dar uma outra chance pra ele. E não digo que seja um dos meus filmes preferidos. Nossa, meu Deus do céu, coloquei Spider no meu caderninho de você tem que ver. Pela atuação do Ralph Fiennes, gosto. Eu acho que ele tá muito bem. Tá Miranda Richardson também extremamente tá bem. muito bem. É? E ela faz dois personagens. Eu gosto. Também, isso é legal. Mas mudou realmente o meu ver com esse filme, assim. Eu comecei a entender algumas coisas que tinham passado completamente desapercebidas da minha primeira experiência, né? Na minha primeira experiência, eu só queria pegar aquela latinha lá do Ralph Fiennes, tacar longe e falar, chega de mexer nesse treco aqui. Agora não. Eu super entendo você não fazer essa associação, porque não é nem o 10º filme que eu acho que vem na cabeça de alguém quando alguém fala David Cronenberg. Você cita mil coisas. O Spider, ele é um filme meio que escondido na filmografia. Eu não acho ruim, acho muito bom. Mas é um filme que não é lembrado mesmo. Você cita um filme do Cronenberg recente, aí você fala Marcos da Violência, aí você fala Senhores do Crime e tal. Sim, ninguém remete a esse. Você vai pegar um filme antigo. Aí você fala do Mistérios e Paixões, você fala dos Gêmeos, dos Scanners. O Spider é um filme que tá ali perdido. Entendeu? Mas é interessante. É que nem o M. Madame Butterfly. Butterfly, exatamente. Entendeu? Isso que eu ia falar. Exatamente. Ninguém liga ele. Ninguém liga. Verdade. Tá, e esse é um filme que eu preciso rever. Porque eu vi há 1000 anos atrás e não vejo há muitos anos. Também. E já que estamos falando de revisão, e aí eu coloco aqui uma experiência que todos sabem que eu tenho um grande prazer de fazer um vídeo com amigos, né? O Chico é um amigo de longa data, da época de locadora, e um dos poucos falou assim, pô, vale a pena rever o filme e tal, mas falou como cinéfilo e depois como crítico também, mais ainda, é importante rever o filme. Mas tem um filme do Cronenberg que ele disse que não vai rever nunca mais.
Não vou. Fala pra gente eu aí. tenho muitos problemas com esse filme, porque eu tenho muitos problemas com Mas fala o filme, por favor. A Mosca. Nossa, eu esperava todos, eu fiquei A aqui na mosca. expectativa. Jura? A mosca. A mosca. Eu não consigo olhar pro filme. Você tem um problema com o Jeff Goldblum? Não, eu adoro o Jeff Goldblum, cada vez mais. Pra mim é uma das únicas coisas que prestam nesse Jurassic World desse ano. Eu queria ver um monólogo, preferia ter visto um monólogo dele a ter visto Jurassic World. Não, cara, eu tenho um problema com o visual dele, aquele mullet é muito ruim. Aquele cabelo não me Aquele agrada. mullet é muito ruim. Cara, eu tenho um problema com tudo aquilo, com tirar unha e cair orelha, entendeu? Eu não consigo. Isso pra mim é too much. E eu sou daquelas pessoas mesmo que eu não olho. Não olho. Qual foi? O Acontecimento, cara. Leão de Ouro de Veneza. Nossa, do eu ano passei passado. mal. Eu passei mal. Cara, gente. Você assistiu o Acontecimento? Eu tenho uma conhecida que viu o filme Exato. antes de mim e falou bem assim: homem até pode ver de boa esse filme, uma mulher não vê. Isso ficou na minha cabeça o filme todinho, porque a metade final do filme eu não conseguia olhar pra tela. Eu falei, cara, eu não aguento mais, tá muito difícil continuar aqui. É um grande filme, um dos melhores filmes do ano, sem Também sombra de dúvida alguma. Necessário. Mas é um filme muito, pra mim é muito difícil. Acompanhar certas imagens é muito complicado. E o A Mosca é isso. Eu não consigo encarar aquelas imagens, assim como Vai e Veja. Pra pegar um outro filme que é do mesmo período, acho que é do mesmo ano, inclusive, que A Mosca. Cara, eu não consigo ver Vai e Veja. Eu amo, acho incrível, acho A Mosca um filme excepcional, mas eu não consigo olhar pra repetir aquelas imagens, repetir essa experiência. É que o Vai e Veja é um filme, talvez um dos primeiros filmes de guerra realmente imersivos, assim, Sim, mesmo. cara, Parece que tá no meio do negócio. acho que, tipo, a pessoa que inventou o 3D, ela não viu Vai e Veja. Se ela tivesse visto, ela sabia que não precisa desse babado, entendeu? Tipo, quando o negócio é muito forte, você se conecta ali de uma maneira que você não consegue. E A Mosca é isso. Eu acho que eu não consigo rever A Mosca, porque A Mosca é muito forte na minha cabeça. Eu consigo quase fazer um storyboard aqui da Mosca, de cenas do filme, de tão forte que ele é. E eu vi muitas vezes A Mosca. É um filme muito da minha infância, de passar muito na Globo, eu ficava olhando e aquilo nunca me caiu bem, entendeu? E aí eu decidi que eu não vejo mais. E passava mesmo, viu, gente? Na Globo passava O quê? tudo. Caía tudo, O quê? vômito, comia a gente vômito. a gente só não via o Eric Stoltz, né? Anderson, O Eric Stoltz a gente não via. Sessão da tarde? Não, Super Sim. Agora você tá. falou isso, Cadu, eu lembrei Não, vai que disso. não, porque antigamente eu não duvidaria se passasse da a ingestão do biscoito, É. cara. Eu não preciso ficar olhando aquilo, gente. A pessoa vai comer um biscoito, vomita em cima do biscoito. E não, essa cara. informação é porque eu revi muitos filmes dele dessa época, dos anos 80, na pandemia. Aí quando eu revi A Mosca, eu falei, cara, eu não lembrava que era tão bom. Ele, pô, Chico, eu não lembrava que A Mosca era tão bom. Eu falei, eu não lembro e não quero lembrar. Não quero lembrar. Eu quero lembrar, é um filme que eu não consigo rever. Eu fico tentando esquecer A Mosca. Não, aí, Cadu, vem falar do biscoito, cara. A pessoa cospe no biscoito e come o biscoito. Mas é mais um filme que fala negócio do corpo, literalmente. Literalmente. Mas principalmente sobre o objeto da ciência, o uso do corpo como objeto da ciência. Sim, como Só que você... o próprio cientista se usando. Isso já tá nos scanners, né? Sim. E aí eu revi os scanners agora, né, nessa tríade, né? Crimes do Futuro, Gêmeos e Scanners. Cara, é engraçado. Olha isso, como é que a memória e a idade prega a peça na gente. Eu jurava que era uma explosão de cabeça a cada 5 minutos, Cadu. Fiquei vendo e falei, gente, cadê as cabecinhas explodindo? Tá aí, o negócio é tão forte que eu não me incomodo. E é pouco, deve ter umas 3 ou 4. Já virou clássico também, né? Você fica até na expectativa, Porque né? o negócio que na Onde que vai introdução. explodir? Se você não sabe de aquilo nada, é você se muito impacta. forte. E você fica naquele lá e você fica esperando que aquilo aconteça. Aquilo quase acontece muitas vezes. Tipo, não, ele se freia. Não rolou. Entendeu? E como também o cinema dele inspirou vários outros. Eu vou citar primeiro um, e depois a gente vai lembrando aqui com calma. Eu vou primeiro citar o que veio mais vivo, que eu fiquei pensando. Bom, horror eu pensava sempre no filme dele, né? Eu falei, pô, mas tem mais filme disso, né? Aí eu lembrei do Fome Animal, do Peter Jackson. Cara, eu amo Fome Animal. Que e é um filme nojentíssimo, cara. É um filme... É muito nojentíssimo. Peter cara, Jackson, juro, É o Deus? primeiro filme dele. Cara, o Fome Australiano. Animal. É o... Fome Animal tem uma cena que a pessoa tá com uma coisa no rosto e as pessoas estão tomando um creme. Não é uma sopa, é um creme. Aquilo estoura, cai dentro da sopa e a pessoa come. Ai, que nojo, gente. Que são zumbis que comem cérebro, né? Sim, Literalmente é isso sim. o filme, entendeu? Então
é um puta diretor mesmo, porque o filme mostra um monte de coisa ali e com pouquíssimo dinheiro na época. Que era Sim. Que ano que é, Austrália. você lembra? Ah, foi 90 antes. e alguma coisa. 91, por aí, porque o Almas Gêmeas é 93. Almas Gêmeas é 93 ou 94, Isso, foi né? depois. O Fome Animal foi lançado depois, você lembra, né? Do Almas Gêmeas. Por causa do sucesso do Almas Gêmeas. Aí trouxeram esse filme que as pessoas, tipo, Almas Gêmeas é um filme que tem a última meia hora muito pesada, mas é um filme quase bucólico, que se passa quase o tempo todo ao ar livre, que não sei o que lá. E o Fome Animal é um filme grotesquíssimo. Talvez Almas Gêmeas seja o filme que o Cronenberg viu e falou assim, acho que eu posso fazer um filme assim também. Pode ser, Entendeu? pode Aí ser. fez Tipo, os outros olha, e tal, vou entendeu? fazer isso aqui. Sei lá, eu lembrei do Reanimator, talvez, porque tem um cirurgião. Reanimator, a tal. noiva do Reanimator, essas entendeu? coisas. Mas assim, boy horror, assim, assim, tem filmes que tem coisas que remetem, acho que o Vingador do Futuro tem muito disso por causa dos figuras de Marte, né? Do cara que sai da barriga do cara. Sim. Não sei se pelo Verhoeven talvez, tem muito isso também, né? Porque o Robocop também tem esquartejamento daquela meiuca ali, daquelas pessoas que estavam interessadas em fazer esse tipo de coisa, né? Por curiosidade, 2 diretores ligados também ao body horror que foram considerados para dirigir Retorno de Jedi. Isso seria um negócio... E que é considerado por todo mundo o melhor filme da série, né? E é um filme que não necessariamente lida com isso, né? Não, tem o Ewoks. Eu explodi os Ewoks. Sim. Os Ewoks em comer, às vezes. Sim. Quer ter, né? São Como que é o nome do protagonista do Robocop, o original? Peter Weller. Que tá no Mistérios e Paixões. Que tá no Mistérios e Paixões. Ele é o protagonista do Mistérios e Paixões. Sim, ele não fez Robocop 3 porque optou pelo Cronenberg. Tá certinho, né? Não, eu também Porque faria, 2 mas... já foi um erro. Né? No 3 ele voa. Você lembra disso? Ele voa, nunca vi. Eu parei no primeiro só. Não. Será que eu vi o segundo? Agora não lembro, o segundo gente, é ruim, mas ele memória. ainda, tipo, ele não voa. Eu só vi o primeiro, eu não vi o Robocop 2. O segundo fala muito de greve de policial. Sim, né? sim. Eu não vi. Que é muita privatização da polícia e tal, etc. Mas o Cronenberg tem muito. O Verhoeven tem muito do Cronenberg nessa faixa aí, principalmente hollywoodiano, né? Sim. Tem o Starship Troopers. O Tropas Estelares, ele é quase um body horror. E o Homem Sem Sombra é Homem totalmente. Sem Sombra, isso. O Homem Sem Sombra, que é uma versão do Homem Invisível e tal. Assim, ele, bem ou mal, influenciou muita gente, inclusive, notoriamente e declaradamente, a Júlia Ducournau, do Titane. Eu liguei muito pro Crash. Titane. Então, eu ligo muito Crash com Titane. Sim, mas eu lembrei muito do Titane, vocês falando do Crime do Futuro, porque quando vocês falaram que o filme não existe dor, no Titane é o contrário, é uma máquina, existe muita dor. Existe muita dor, mas tipo, existe também, eu acho que uma coisa de prazer ali naquela dor, né? Tipo, porque ela não é impedida. Não. A pessoa sente dor, mas continua infligindo dor a si mesmo, né? Gente, isso foi super falado ano passado, né? Tipo, como era uma ligação forte do Titane com... E ela mesma deu entrevista sobre isso. Ela falou. E eu ligo mais também ainda. O Raw, isso já era forte, né? O Raw já tem uma coisa de enraivecida na fúria do sexo. Já tem essas coisas. Rabbit. Inclusive tem... Procurem esse filme. Rabbit. No YouTube, sempre eu defendo o YouTube como método de você passar o tempo quando você está sem sono. Aí tem um programa ótimo, que eu vou ficar devendo o nome certinho. Chama Garimpo Híbrido. Cobode. Não, é que quando lançam os filmes na França, a galera vai nessa locadora e aí o cara vai mostrando os filmes e ele vai citando porque aquele filme é importante, porque não é. E quando a Júlia Ducournau foi, ela selecionou todos Como é? Eu não lembro em japonês, Conib. mas é francês. Deixa na descrição. Existe uma locadora? É a última locadora da Europa. Os diretores vão lá e vão comentando sobre os Tanto que o último assim. foi do Brad Pitt com o David Lynch lá sobre o Trem Bala. Foram lá bem falar. legal. Que aí que eu soube que o... Aliás, eu vou falar sobre isso quando a gente fala do Trem Bala semana que vem. Tem do Cronenberg lá também. Tem. É um negócio parecido com aquele galpãozão lá da Criterion, que o povo leva as pessoas. É uma locadora mesmo, Chico. São 3 fileiras assim que eles mais vão ou menos entrando isso. nele. A ideia desse galpão da Criterion é isso. As pessoas vão lá, ficam pegando as coisas que elas gostam, que elas se identificam. A ideia do meu escritório também. Muito influenciada pelo galpão da Criterion. Um dia vai ser um vídeo eu em pé puxando coisa lá, né?
A gente pode começar a usar de cenário lá. Não, Seria ótimo. Mas peraí, antes da gente só passar, eu só queria voltar numa coisa que já que a gente relacionou Crash com Titane, eu queria colocar também um pouquinho, olha a influência como é que vem, né? Enfim, na minha cabeça veio agora, da Renata, da Renata Pinheiro, do Carro Rei. Renata Pinheiro? Mas, cara... Não, assim, guardadas as devidas proporções. Com mas Crash, assim, né? Sim, com Crash, sim, total. sim, Total, entendeu? total, Não sei, agora que a gente falou isso, já total. veio essa... Olha pra onde vai, né? Não, a influência muito, do muito. Cronenberg. Não, e aliás, o body horror brasileiro, né? Também... não, total. Cara, e é engraçado isso que você tá falando sobre... Você juntou, sem querer. Eu não tinha feito a associação ainda, mas agora que Lili falou sobre o Carro Rei, me vem total, tipo, a impressão que eu tenho é que Carro Rei, ele é uma fusão de Cronenberg com Paul Verhoeven. Porque tem muito negócio de militarização ali naquele filme, de uniformização de coisas, que é uma coisa com a qual o Paul Verhoeven lida muito, né? Esse negócio do homem-máquina, do homem com coisas a lidar, com obrigatoriedade, com coisas a fazer e tal, e imageticamente eu acho que tem a ver também. Não tinha feito associação, interessante. E aí, essa coisa do sentido do corpo, você tapar o olho, como você falou, né? Sim, filmes sim. assim. Aí eu cito também um japonês que não é tão body horror, mas eu senti a mesma coisa que você falou que sentiu quando viu a Mosca e tal, que é o Audição. Ah, Takashi Miike, eu não vejo mais o filme desse filme. Tipo, há 3 anos atrás participei de uma curadoria de um festival, montei eu e o Wallace Andrioli sobre o ano de 99. Quando ele falou Audição, eu falei, é isso aí. E aí fomos, eu fui pra sessão do filme, faltando 20 minutos pro filme acabar, eu falei, vou embora, Obrigada, saí valeu. e fui embora. Porque Quem viu não o tem filme como ver. vai lembrar com muito terror desse... É pesado Então, aquilo ali. mas brinca com o sentido. Mas aí, talvez, olha isso, o Takashi Miike foi lá, o pessoal saiu lá do Japão, talvez para pegar influências desse cara que deve ter influenciado a adolescência, a infância dele também. Que Sim. influenciou a nossa. A gente não produziu nada com isso. Falem por vocês, brincadeira, teve vários cursos. Imagina Produziu esses texto para caramba, Sim, tá aí, ó, entendeu vamos lá também. na Híbrido, Tá na lê lá Híbrido, o texto de Crimes monte do Futuro, de tá lá. texto. Eu não produzi nada, me respeita, Carlos. E pra usar mais ainda, a moda dos filmes de tortura, como o do Eli Roth, não seria uma vertente de body horror que foi moda e já sumiu? Pode ser, você fala ali do albergue, no caso, né? Isso. Pode ser, eu acho que é isso elevado à enésima, aquele conceito do Cronenberg elevado à enésima potência. E isso, o Eli Roth fez isso da carreira dele, né? Aquele Canibais, eu vou usar até naquele Brasil lá dele, é um filme que ainda lida muito com o corpo. Eu vou usar até mais agora, hein? Que é um cara que também fala muito sobre corpo de uma forma diferente, mas também bem extrema. Gaspar Noé. Sim, não é necessariamente aquele tipo de horror, mas é um horror, né? Mas eu acho que o approach é outro, né? Não, É outro approach, total. Eu tô falando, realmente é vertente, tipo assim, Sim. você aproveita e fazer outra coisa. Ainda assim, ainda que uma violência radical também com o corpo, mas sob outra ótica. As violências infligidas ao outro corpo no irreversível, a questão do corpo no sexo, a questão do corpo na dança, no clímax. Sim. Entendeu? E eu acho que o último de envelhecimento, o Vortex. Sozinho contra o Mundo, gente. Um filme que, tipo, com cavalos sendo sacrificados o tempo todo. Vortex é sobre terceira idade, eu ainda não né? vi, mas Terceira idade também. diz que é o amor dele, né? Então. Que é terceira idade, pode ser envelhecimento Sim. do corpo. Sei lá, enfim, mas me veio à mente, mesmo que não sendo tão direto, mas assim. Veio... Não, sem dúvida é um cara que trabalha muito o corpo. Sem dúvida. E vamos lá, filme preferido do Cronenberg, por quê? Quem quer começar? Chico, óbvio, né? Eu só vim de conhecimento aqui do lado do Chico, você é louco? Gente, tadinha de mim. Mas enfim, cara, eu saí dessa eu já amava muito Gêmeos. E eu saí dessa nova sessão, não foi à toa que a gente participou agora de uma listagem, né, de melhores filmes dos anos 80, eu enfiei Gêmeos, porque ele provavelmente apareceria mesmo na minha lista. É, pra mim, talvez de todos esses Cronenbergs extraordinários dos anos 80, talvez seja o que mais me impacta.
talvez por conta dessa contradição que o Cadu citou, né? Da gente chegar cru nesse filme e encontrar um outro cara, um outro Cronenberg e tal, e ele ainda assim perturbar tanto. Eu gosto muito de muita coisa dele. O meu início da minha crítica é muito marcada por esse binômio Marcas da Violência e Senhores do Crime. São os Senhores do Crime, literalmente, do ano que eu comecei a escrever. Então, eu já estava nesse rolê, então esses dois filmes são muito fortes na minha cabeça, embora os Senhores do Crime eu precise rever, porque ele, pra mim, o fato deles serem tão próximos e protagonizados pelo Viggo Mortensen e tal, eu sempre vi esse filme embaixo de uma sombra danada, e cada vez que eu vejo Marcas da Violência, é um filme que eu já vi, sei lá, para mais de 10 vezes, esse filme só cresce. Eu gosto muito, e eu gosto muito do Cosmópolis. Eu acho que em cada década, se você olha, eu acho que eu tenho um filme dele que é mais especial e mais representativo, mas se eu tiver que chutar um, eu fico com Gênios mesmo. Quer que eu fale antes ou você veja? Não, vou falar antes. Então fala. Eu fico com... Tava aqui pensando, né? Não, eu gosto muito de Marcas da Violência. Eu acho que esse início da era Viggo Mortensen, pra mim, é bem importante na filmografia do Cronenberg. E ele trabalha uma coisa que eu acho muito legal nesse filme, que é, primeiro, essa máscara social que a gente adota, né? Que inclusive, aí vou falar de novo, eu vi uma outra entrevista dele falando, por exemplo, assim, do casamento. Fez trabalho de casa. Fiz trabalho, né, gente? Deu aquela pesquisadinha aqui antes de vir pra cá, porque também aqui... Acho que eu vivo só de cheesecake? Não. Só de energético? Só de energético? Não. Também. Não, que ele falando isso, assim, por exemplo, assim, o casamento é uma representação da nossa máscara social, porque você não é você sempre, talvez você durante um casamento, você tem vários eus durante um período de casamento. E agora voltando para Marcas da Violência, eu gosto muito como ele trabalha isso na personagem do Viggo Mortensen, esses dois eus dele que entram em conflito e como isso afeta diretamente o casamento dele e a personagem da Maria Bello, né? Inclusive, porque Cronenberg também é muito falado acerca, como você falou também, da questão do corpo e da questão da sexualidade, como ela lida, e nesse filme em especial ela tem 2 cenas de sexo que são bem marcantes, assim, que é quase como 2 pontos que marcam o filme, sabe, um antes e depois, que no primeiro ela tá com o marido dela, antes dele, que acho que, não lembro o nome, acho que é Tom, não sei, e daí ela tá com o marido dela e eles são um casal, então eles têm fantasias quase que juvenis, etc e tal, aquele combo familiar, né, da moralidade, vai. E mais perto do fim do filme, que daí é outra persona dele, que eu agora não lembro o nome. Acho que é Michael, sei lá, não sei. Bom, não sei, não lembro o nome. Que quando já tá tudo às claras, já a gente não tem mais. O negócio é cru. Entendeu? O negócio é cru. Que é a cena da escada. Que é a cena da escada. Lá não é amor, lá é sexo. Lá sabe, é carnal. Ela identificando aquele outro homem. Exatamente, aquela que ela não conhecia, uma outra pessoa que ela jamais sabia. Então eu acho que, e como isso é desenvolvido de uma maneira muito fluida no filme, então pra mim eu acho que é um dos meus preferidos. Eu vou começar a minha explicação citando 3 e citando por último o que eu acho um favorito e fundamental. Começo pelo que ela citou, que eu acho que é um dos melhores mesmo, Marcas da Violência. É um filme que eu brinco assim, quando o filme você passa na TV a cabo, você vê até o final, de qualquer período que ele tiver, o filme é muito bom. E esse aí acontece sempre comigo. Tá passando, Marcas da Violência. Eu vejo. Ficou. Por quê? Porque é o filme que o corpo esconde a fera. E aí você vê o resultado da fera quando a galera vai atrás dele. Que é o olho do Ed Harris, que é a reação dele com aquela vidro de café, que é Cronenberg demais. Ali você vê, o filme Cronenberg. Agora começou, né? E
pra quem tá acostumado com a fase anterior. Então, assim, foi um negócio marcante. Adaptação de quadrinho, alô Marvel, viu? Sim. Dá pra fazer filme bom de quadrinho. Graphic novel também podem ser. Registrado, crítica margem registrada. Alô, Alexandre! É aquele negócio, conseguir enfiar Marvel em todos os vídeos. Vamos fazer. Como criticar a Marvel? Aprenda com a gente tutorial. Alô, Alexandre, um dia você defende aqui, mas hoje não. O segundo que eu vou citar é um que a gente nem falou muito, mas aí eu diria que até que o contrário, né? Que é a bestialidade agride o corpo, que é o Videodrome. Que eu acho que é um negócio que falava muito já de mídia, de excesso de mídia na vida das pessoas e no início dos anos 80. E hoje você vê o Videodrome pela rua, pelo metrô, não de forma corporal, óbvio, mas já tava lá a visão do cara, então pra mim e era o auge dele do body horror, de coisas explícitas mesmo, de que todo mundo, uns têm repulso, outros entendem a metáfora. Arte pura mesmo. Mas pra mim o melhor é o Crash, que pra mim ele é o equilíbrio dos dois. É o equilíbrio do maduro com o body horror. Pra mim é o povo. O seu preferido é Crash? É o Três Prazeres. Ele, além de ter a questão do body horror, ele coloca uma crítica ácida inteligentíssima em tudo aquilo que ele aborda naquele filme, a hiperexposição, a questão do prazer sexual pelo negócio do envolvimento com o motor do carro, com fetichismo com o carro do americano, que é um negócio que é cinema, bizarro. né? Tem um monte de coisa cinema. Então assim, é um filme que realmente quando saiu em Blu-ray da Versátil, comprei na hora porque é um filmaço mesmo. E, pô, aliás, todos os do Cronenberg que lançou pela Versátil eu fui porque tudo deu uma Copa horrorosa, né? Então aí agora tem o filme dignamente na minha casa, mas pra mim o meu preferido é o Crash, Três Prazeres, e como uma observação também, que não tem nada a ver com o melhor filme, mas como os atores vão bem no filme dele, né? Sim. Ele sabe trabalhar atores, até a indicação de Oscar, então, por exemplo, Jeremy Irons, pra mim, o Oscar foi pro Gêmeos. Sim, Não total. foi pro negócio Exatamente. todo, Total. William Hurt, indicação com menos tempo de tela na história, foi no Cronenberg. Sim. Entendeu? E, pô, e assim vai. O próprio Ed Harris desse filme, pra mim, O Ed Harris tá fantástico. muito bem, mas assim, ele trabalha bem com os atores, até as declarações que ele falou, que vocês citaram aqui, demonstra como ele respeita o trabalho do ator e como ele extrai o máximo da compreensão do ator, não do, sei lá, do dogmatismo dele. Não, o próprio Crimes do Futuro, cara, você precisa ver, tipo, a forma como... O Viggo Mortensen é uma outra pessoa, não é a pessoa que a gente viu no Marcos da Violência, nem no Senhores do Crime, nem no Método Perigoso. Ele, cara, a forma como ele anda, tipo, é um negócio muito absurdo. E teve uma coisa, assim, já desses negócios de melhores do ano, que não sei o que lá, melhores da primeiro semestre do ano. Não tá na minha lista, na sua? Não, nessa grupo não, né? Não, porque eu não tinha visto ainda o filme. Ah, tá. Entendeu? Não, mas uma coisa gringa que as pessoas citaram a Kristen Stewart no Crimes do Futuro. E aí, alguns amigos viram o filme antes de mim. E aí me falaram, eu não entendi nada disso daqui. Quando eu vi o filme eu entendi. Cara, com toda... Quem me conhece sabe que eu sou ratinho de Kristen Stewart mesmo. Cara, o que ela faz ali é surreal, cara. Primeiro que ela fala sussurrando o filme todo. Quase uma fala vomitada, né? Ela não quer falar, mas ela solta. Fica falando quase sempre no ouvido dos outros. Cara, é muito genial o que ela faz. Tipo, um negócio do fã que ela quer se meter naquilo ali, mas ela não sabe onde ela tá se metendo, entendeu? E ela tá de peito aberto, sem saber, nossa, eu acho que eu vou me fuder, mas eu quero, entendeu? Tipo, enfim, é o que você falou, cara, você pega tirando a Keira Knightley, no Método Perigoso, todos os filmes do David Cronenberg têm grandes interpretações, com certeza. Até a Mia, no Mapa para as Estrelas, está muito bem. Não sei. Eu acho surreal, gente, aquele negócio dela usar aquelas pessoa. luvas pretas grandes. Eu acho muito legal. Eu acho que eu só gostei dessa menina, talvez, em Alice e em Albert Nobbs. Nossa, Albert eu Nobbs? odeio o Albert Nobbs. Não. Enfim, eu também não gosto, mas ela tá bem nesse filme. Eu gosto dela no filme que ela apareceu, que é o Minhas Mães e Meu Pai. Eu acho que ela tá muito bem. Agora eu não me recordo dele. Ah, sim. Ela é a protagonista do filme, na verdade, né? Tipo, ela que... Não, eu não me recordo do filme. Do casal lésbico, da Annette Bening e Julianne Moore. Sim. Que o pai é o Mark filha Ruffalo. deles Verdade. Tá interessada em conhecer o pai. Ela que corre atrás do rolê todo. Eu acho que... Quando eu vi, eu falei, nossa, que menina Ele é boa. Pré-Alice? Ele é um ano antes do Alice. Eu achei que fosse pós. Aí quando ela foi...
Hoje em dia, eu já tô de boa com ela. Mas eu tive uma fase ali, uns 5 anos, que eu ai meu Deus, todo mundo chama essa garota pra tudo, meu então, pai. E ela chega, eu quase vou dando uma derretida, sabe? Assim, Não, hoje eu já tô de boa, entendeu? Vamos falar o nome dela, a gente tá falando da... Mia Wasikowska. Da Lala. Entendeu? Aquela, né? Ela não chega a ser uma... A Keira Knightley é o meu top 1 ranço. Ranço da vida é maravilhoso. Ó, você vai ter uma fila, viu, de ranço com a Keira Knightley, juro por Deus. Nossa, eu odeio muitas coisas dela. Mas eu gosto de coisas com ela também, sabia? Tipo, por incrível que pareça. Aquele filme dela com o Mark Ruffalo, eu acho tão bonitinho. Da música? Da música, eu acho uma gracinha aquele filme. Até ela eu gosto do filme. Enfim, eu acho o filme legal e ela tá muito bem. Eu queria só colocar uma coisa que você, pela fala do Cadu, que você puxou Crash, você falou, enfim, disso. Não sei, me veio aqui na mente quando você estava falando, como o Cronenberg, ele é de videomaker, que você fala, de videodrone. Como ele era inovador, né? Videodrone é o quê? 83? 2 ou 3. 2 ou 3. Ele já falava da nossa relação com a tecnologia. Sim. Antes disso, em 77 ou 79, não sei qual é o ano de Rabbit, 77? 77, Por aí. é isso aí. Não sei. Eu tenho na minha colinha, mas não vou ver. Então, ele já era uma pessoa que colocou, por exemplo, uma ex-prostituta para fazer um filme. Sim, né? sim, a Marilyn Chambers. E depois... Rabbit do sovaco? Aquele nojentão. Nojentão é ótimo. Então, a pessoa fez a mosca falando que o Rabbit é nojentão. Sovaco, e teve um outro, o Existence lá, do Jude Law, né? Do Jude Law. Como ele coloca a personagem da Jennifer Jason Leigh num papel, enfim, de protagonismo feminino numa época que não se colocava, porque é um filme, quer não, apesar de toda a parte Cronenberg, na minha opinião, que tem, enfim, das armas feitas com ossos, etc e tal, é um filme de ficção científica, que é um gênero que as mulheres não atuavam na época, então eu acho ele muito à frente do seu tempo. Enfim, só queria fazer essa observação que me veio com a sua fala. Eu e o Cadu, é horrível, né? Porque você tá falando isso sobre mulher, representação da violência. Sim. Já me veio na cabeça um filme que eu citei outro dia num texto, que é A Assassina. A Assassina? Já me veio na cabeça, cara, porque eu hoje em dia acho tão surreal as justificativas que foram utilizadas para o fracasso desse filme na época, que era tipo 100%, é um filme de ação protagonizado por uma mulher. Por isso que esse filme deu certo. Se fosse um homem, todo mundo teria ido. Era o novo Borne, sei lá. É o remake de Nikita. É o remake de Nikita. Ah, tá. Entendeu? Tipo, e aí eu lembro que era isso. Tipo, todo mundo, 7 no fim do ano, todo mundo deu isso. Tipo, o filme que infelizmente não deu certo porque era protagonizado por uma mulher e aí o público não quis ir ver. Provavelmente deve ter rolado isso mesmo. Tipo, 2 anos depois aconteceu a Ilha da Garganta Cortada, da Diana Davis, e as pessoas também não quiseram ir ver. Porque era protagonizado Isso pela porque Diana antes Davis. teve o Rambo da mulher do Alien, o resgate, e todo mundo foi ver. Mas aí tinha o apelo do... Tinha o apelo do bicho, né? bicho, exatamente. Então, cara, durante muito tempo, hoje em dia, graças a Deus, a gente pode ver Charlize Theron aí chutando bundas e fazendo muito sucesso, entendeu? Porque não, sim, a gente tem hoje isso em não dia, existe mais. Mas foi uma coisa, olha... isso que você falou? Exatamente. Tipo, da gente ver essa mulher num lugar da ação, dessa mulher num lugar de um protagonismo de um filme que é mais associado ao masculino, e as pessoas ficavam meio, nossa, não podia ser um homem nesse lugar, entendeu? Teve muito isso da indústria e do público mesmo, do público final, do receptivo. Então, eu coloco o Cronenberg nessa, né, como participante. O próprio Rabbit, né? Tipo, um filme protagonizado por uma mulher, não era qualquer mulher, não era qualquer atriz, entendeu? Era uma ex-prostituta que ele colocou, já tinha uma questão, né, moral, que já era, enfim, o filme já saía com essa questão aí. Então eu acho ele muito à frente do tempo nisso. Você falou agora da... Não, eu ia falar outra coisa. Segue. Realmente, eu acho que deu bom para o pessoal conhecer um pouco mais do Cronenberg depois de assistir o Crimes do Futuro na MUBI. Tem muita coisa espalhada pelas streams? YouTube também tem. Scanners eu acho que tem no YouTube, se eu não me engano. Não sei. Mas tem no Globoplay essa fase do... Uma coisa Perigoso, violência estava na crime. coisa na Netflix, se eu não me engano. Qual?
O Marcas da Violência está no Netflix. A Marcas da Violência, Senhores... Senhores do Crime. Eles são mais fáceis, né, de achar. Cosmópolis também é mais Uma fácil. para as Estrelas, acho que está na HBO Max. O o Amy Butterfly, acho que está na HBO Max. Talvez a Mosca esteja na Star Plus. Eu acho que a Mosca tá, se eu não me engano, estão os dois. Ele e a continuação. Ele e o Eric Stoltz. Inclusive foi o motivo para cancelarem o Blu-ray do A Mosca, exatamente isso. É verdade. Que a Fox vetou, né? Cancelou, devolveu o meu dinheiro, que eu ia comprar. Comeu o teu dinheiro? Comeu o teu dinheiro? Não, devolveu. Você conseguiu trocar? Consegui. Aí eles ofereceram para trocar, obviamente. Você viu 2? Não. Cara, eu Tem- nunca vi o Eric Stoltz. Tá no DVD. Eu não vi. Eu vi. Eu não vi. Eu vi, é ruim demais. É exatamente por isso. Porque aí, Passava na Globo, passava na tela quente. mas isso é não verdade. passava tanto Ou então eu vi, não gostoso. lembro também. Pode ser, eu vi, não lembro. Pode acontecer. Aham. Se eu não me engano, é Eric Stoltz e Mary Elizabeth Mastrantonio. Aí. Essa moça que dava em todos os lugares. Aliás, não devia ter garimpo atores de Hollywood. Ah, a Onde gente andam? podia, né? Mary Elizabeth Mastrantonio. Mary Elizabeth Mastrantonio nossa, tinha uma outra dos anos 80 também, Valéria Golino. Que a Valéria Golino hoje em dia eu diretora. sei que ela é uma atriz italiana. É. Porque nos anos 80 pra mim ela era uma atriz americana. Sim. Gente, a pessoa fez Top Gang, a pessoa fez Rain Man, pra mim era uma atriz americana. Falei, gente, a pessoa só tá nos Estados Unidos, entendeu? Tipo, eu nem sei onde ela foi descoberta pra fazer esses filmes. Agora Porque ela falta era muito francês, né? nova. Hoje em dia ela faz filme italiano, dirige, super diretora, premiada, que não sei o quê. Francês, por Retrato de Jovem em Chamas, ela tá Sim, lá, tá velhinha lá. entendeu? falando Tipo, francês. ela tá? jovem. a velhinha, ela tá mãe no da Retrato de uma Jovem menina. Chamas, ela é a mãe Nossa, da eu reconheci. É ela. Entendeu? Aliás, é que- outro filme bom, viu? Assistam também. Retrato de uma Jovem em Chamas. Sim, muito bom. Se eu não me engano, tem na Retrato? Amazon. Ou acho que é na Amazon. Acho que na MUBI. Cara, MUBI ele tem. teve uma época na Telecine, que hoje é Globoplay. Ficou muito tempo. Não sei se ainda tá lá, mas Eu ficou acho que na muito MUBI tempo. deve ter. Ah, deve ter. Deve ter, acho que Deve ter. Saudade de Maria Elizabeth Mastrantonio. Cara, eu só lembro da Mary Elizabeth Mastrantonio reclamando que o cabelo dela caiu rodando o Segredo do Abismo. Meu Deus. Eu amo que o Chico ele tem umas memórias. Não, né? mas esse filme aí é um. Aí, ó, só Apocalipse Now vence o bastidor desse filme aí. Sim, cara. Que Tipo, aí as pessoas todas Ed Harris quase morreu. odiavam o James Cameron, porque ele matou quase a metade do elenco. É, ué. Afogado, que eu não sei o que. Ed Harris ficou mais de 2 minutos embaixo da coisa e morreu mesmo. Sim, realmente. sim, o cabelo da mulher Eu caiu, sei, eu tô gente. rindo de nervoso. Sim. Mas essa mulher é uma maior estrela, cara. Ela fez A Cor do Dinheiro, É, ela é, fez Robin Hood do Robin Kevin Hood. Costner, ela fez aquele filme que eu Ai, gosto eu pra amava caramba, que é esse dos anos filme. 90, que é só eu e você lembramos, que ela é filha do Gene Hackman. Qual filme é esse? Julgamento Final. Que é isso, ela e o Gene Hackman são dois advogados e não se falam, e eles vivem em lados opostos dos mesmos processos, entendeu? É um filme da Fox É também. um filme da Fox. Tentei puxar aqui na minha memória. eu não- Julgamento Final, passava na Globo ele. Veio, Mary É. Elizabeth Tem uns Mastrantonio. filmes esquecidos aí que não tem Jogos de lugar. adultos, não é com ela? Jogos de adultos, eu acho que. Ela, Kevin o Kevin Kline? Spacey e o Kevin Kline, não é isso? É, Kevin Kline. Até pessoas canceladas. Tá? Jogos de isso. adultos. Melhor a gente terminar, senão a gente não sai daqui. Sim, a gente começa a falar dos anos 90 todos. Ferrou. Mas é isso aí, pô. Obrigado mais uma vez, Chico, aí pela companhia. Nada, Tal. obrigado a Lili vocês. vai voltar mais agora. Sim. Já era. Estreou, agora vambora. E o Estreia. primeiro ao vivo, né? Sim. Legal. Ah, é É um verdade. teste e verdade. tal. Espero que a gente consiga mais vezes. Sim. Eu voltar a São Paulo mais vezes. Com menos frio, Com menos porque a gente frio. tá aqui se mexendo, mas na verdade é porque tá um super frio, já voaram folhas em nós. São Paulo, né, gente? Quem nunca? Tá como carioca, eu tô de bermuda, óbvio. Então, mas enfim, morrendo de frio. É isso Chico mesmo. também, outro carioca aqui também, ó, tá sem blusa. Sim, E eu, sim. como uma bela paulista, tô aqui, ó, tremendo. De couro. Mas é isso, gente. Vamos lá. Grande abraço e vamos até o próximo Lugar em Pro Híbrido. Beijo.